Hello, guys. How are you doing? Como vocês estão? Hoje eu estou com a Isa, uma das nossas alunas do Método POI, que obteve uma vaga, obteve a primeira vaga internacional dela através do Método POI. E eu trouxe ela aqui para compartilhar um pouquinho de como que foi essa experiência dela, como está sendo essa experiência dela. Ela ainda está com esse trabalho, é um trabalho de long term, então ela tem ali umas horas semanais para trabalhar para esse cara, enfim. Mas antes da gente contar para o pessoal dessa vaga em específico, eu queria que você contasse um pouquinho de você, quantos anos você tem, se você tem formação, se você não tem, como que é o seu nível de inglês, se puder contar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Beleza. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa, eu tenho 26 anos. Eu atualmente sou professora de inglês, então o meu inglês, sim, é bem legal, mas, assim, modéstia à parte, é bem legal. Mas, assim, um dos requisitos, eu sempre vejo a galera perguntando assim, mas o inglês eu não tenho, bem mais ou menos. E para essa vaga em específico, eu precisava do espanhol, e o meu espanhol é bem mais ou menos, Uhum. mas o que é bom, assim, tipo, mesmo com espanhol, mais ou menos, eu consegui a vaga. Então, é bem legal, assim. Qual Foi, que é o foi- seu nível de espanhol, Isa? Que você diria assim, básico, intermediário, como que é? Eu diria entre básico e intermediário tem eu, Entendi, entendeu? É isso. entendi. Tipo, não passa fome se precisar falar espanhol, mas também não é, nossa, que conversação. Legal. Você tem alguma formação? Não, eu não tenho. Eu estou na faculdade atualmente. Eu já comecei faculdade, já tranquei, comecei, tranquei. E hoje acho que é tipo a quarta vez que eu tô tentando fazer faculdade. Eu acho que agora vai, mas ainda tô na metade, assim. Então, e não tem nada a ver com a vaga. Eu Legal. tô, Você faz faculdade de quê, Isa? eu faço letras com licenciatura em inglês, justamente por conta porque eu sou professora de inglês. Então eu falei, vou nessa linha. E aí o meu emprego é na área de turismo, então nada a ver, nada a ver. E fala para o pessoal como é que foi. Então, como que você encontrou essa vaga? Gente, essa história é muito legal, porque a Isa, ela tá na nossa comunidade, que é uma comunidade Carreira Sem Fronteiras. E aí uma outra aluna nossa aplicou para essa vaga, fez a entrevista com o cara e ela não passou. E aí ela, por causa da questão do espanhol, do nível de, não, minto, por causa da questão de tempo, essa outra aluna ela não tinha disponibilidade de tempo que o cara precisava, e aí ela mandou a vaga na nossa comunidade, e aí a Isa foi lá e aplicou para a vaga. E aí, como é que foi esse processo, Isa? Foi, na verdade, acho que a primeira vez é meio assustador, assim, porque tudo que é novo a gente não, a gente tem medo, né? A gente não conhece, a gente vai meio que pisando em ovos, assim. Então eu fui assistindo as suas aulas, eu fui uma ótima aluna, tá? Porque eu fui assistindo as suas aulas e já fui fazendo. Eu dava pausa, eu falei, peraí, Bruni, e já ia fazendo no meu perfil. Aí a Bruni falava, você vai digitar o seu perfil assim. Eu falava, ok, calma, ia lá e digitava o perfil. E aí eu tô, como ela disse, nessa comunidade, então assim, sempre que eu precisava de uma ajuda, eu mandava mensagem para ela, eu falava, Bruni, socorro. Aí ela falava, não, faz assim e tal. Então, o suporte que ela oferece pra gente, eu realmente agradeço mais uma vez, Bruni. Mas o suporte é, mas o suporte é real, assim, você pode mandar mensagem para ela que ela sempre ajuda a gente. E nesse grupo foi essa história que ela contou, então uma outra aluna do Método Play não conseguiu essa vaga e ela mandou lá no grupo, falou, gente, uma vaga legal, se alguém quiser. Aí eu falei, acho que eu vou. E aí eu fui no mesmo dia, assim, não deu 40 minutos, ele já me respondeu, falou, quer fazer uma entrevista hoje? Tipo, 9 horas da noite. Falei, minha nossa, tava de pijama. Falei, vamos, vamos. Fiquei, tipo, arrumei daqui pra cima, sabe? Meio William Bonner. E fui, fiz a entrevista, aí ele falou, tá bom, a gente começa amanhã, arrasou. E aí Isso foi muito legal. foi, Você foi tocou muito... num ponto muito interessante, porque eu falo isso pro pessoal, os meus serviços foram iguais. E o pessoal acha que eu sou doida, né? Mas o Upwork, gente, ele é muito rápido. E aí, então você aplicou, 40 minutos depois o cara te chamou, no mesmo dia fez a entrevista. No mesmo dia eu tava de pijama e ele mandou. Eu falei pra ele agora? Aí ele é. Eu falei, tá bom, Tô indo. agora, peraí, deixa eu passar pelo menos, sei lá, pentear o cabelo. E é por isso que eu falo pro pessoal ainda que tem que ser rápido no Upwork. Porque imagine, se você deixa de responder e eu tô concorrendo nessa vaga com você e eu falo que eu vou fazer entrevista, eu faço entrevista com o cara, ele gosta de mim, perdeu a oportunidade Sim, veio para mim e não foi. Então é muito importante a gente ser muito rápido ali no Upwork. Então, parabéns pelo mérito de estar ali ativa, né, Isa? obrigada. Só seguir as suas instruções. Isa, e conta pro pessoal como que foi a entrevista, porque o pessoal morre de medo disso. Foi bem tranquila. Eu também, eu tava tremendo. Eu cheguei, a hora que a entrevista acabou, eu tava suando.
Mas Uma coisa legal, acho que de falar é que o cara é do Brasil, né, Isa? ele é carioca. Legal. Então, assim, E gente, a entrevista foi em português, Isa? começou em português. Legal. Mas o começou assim, oi, boa noite, tudo bom? E depois Já no inglês. já para inglês, porque ele viu lá que o meu inglês era fluente, então ele já foi para inglês. E Legal. aí eu tava com muito medo dele pedir para falar em espanhol, porque o espanhol eu não tenho, né? Eu vou meio tipo, se pero no mucho. E aí ele perguntou, tudo bem se a gente passar para espanhol? Ele perguntou, né, de mim, o que que eu faço, se eu tenho horário livre e tal, porque é muito tranquilo, é long term, mas eu preciso trabalhar 3 horas por dia. Perfeito. Então, assim, eu posso ligar. Ah, e é muito legal que na plataforma do Upwork eles baixam como se fosse um aplicativo no seu computador que conta o tempo que você está trabalhando. Ele vai tirando prints, assim, para ver se você está trabalhando mesmo. E aí eu ligo lá, faço meia hora. Aí, vou fazer almoço. Desligo, faço almoço, daqui a pouco eu volto. Então, quando eu tenho as minhas aulas também, eu tenho um tempinho ali que eu posso ligar e desligar o reloginho, então é bem tranquilo. E aí ele foi falando, foi me explicando, né, que é assim que funciona. Aí ele falou, como é a seu primeiro emprego aqui no Upwork? Ele falou, não tem nada no seu perfil, você nunca trabalhou aqui. Eu falei, não. Aí ele fez, não, mas é bom, é uma primeira oportunidade, assim, já fica no seu perfil. Se um dia a gente, né, quebrar o nosso contrato acabar e tal, tá marcado ali que você trabalhou direitinho. Aí eu fiquei, ai, obrigada. Que bonitinho. Foi muito fofo. E aí a gente começou a falar já em inglês e tal. Ele falou, tudo bem se eu passar para o espanhol? Aí gelei. Aí meu mundo caiu. Mas aí ele fez, não, vamos devagarinho. Porque pro trabalho que eu preciso, é digitar, assim. Então, no máximo, se, entendeu? E tá ótimo. E aí ele falou, realmente, eu entrevistei pessoa com espanhol melhor do que o seu, mas não tão proativos quanto você, que quiseram fazer entrevista no mesmo dia, porque são quase 10 horas da noite, você topou fazer a entrevista. Então, assim, as outras. E ele falou que viu meu perfil bonitinho. Falei, obrigada, Bruno. Aí, e aí ele falou que comparando, assim, valia mais a pena uma pessoa que estava disposta a responder na hora, às 10 horas da noite, fazer uma entrevista, do que alguém que tivesse espanhol um pouquinho melhor. Isa, é muito o que eu falo para os alunos, o que o mercado aqui fora, no caso ele é até brasileiro, né? Mas o que as pessoas querem é pessoas proativas, é pessoas assim, cara, eu não sei isso, mas eu tô disposta a aprender, eu tô com sangue no olho e eu vou fazer acontecer. Do que a pessoa que tem tudo lindo e maravilhoso, aí você chega lá, a pessoa não tá nem aí pra nada, ela nem dá o. Então, assim, eu fico muito feliz porque é exatamente isso que o Upwork é, né? É uma plataforma que você precisa responder rápido, mostrar que você está realmente afim daquele trabalho, porque eles Uhum. levam muito em consideração isso, né? E que legal, Isa, muito interessante saber que, principalmente, que o cara é do Brasil e essa flexibilidade, né? Eu acho que essa Sim. flexibilidade é muito boa, porque te ajuda bastante. Isa, e conta pro pessoal o que que eu trabalho, né? O que você faz? Como que funciona? Basicamente, eu sou meio que uma assistente dele. Ele é carioca e ele tem uma empresa de viagem, de turismo lá no Rio. E é basicamente assim: ele trabalha são outros 4 sites. Imagina que você quer viajar e você pesquisa lá no Google, Rio de Janeiro. Aí vai aparecer um site, tipo, reserva aqui sua viagem. E aí são 4 sites de reservas que quando entra alguma reserva para a empresa dele, eu preciso pegar os dados do cliente e é uma coisa que eu preciso fazer rápido também. Então, imagina assim, você tem 2 dias para passar no Rio de Janeiro. Aí você quer ver o Cristo. Se ninguém te responder, você vai pro outro. Sim, exato. Então, eles reservam ali com a gente e aí já apita no e-mail dele. Aí tudo é muito de boa. Tudo que eu tenho que fazer é pegar os dados da pessoa, colocar na agenda do CEO da empresa, né? Do Ederson, e depois falar para o cliente: Oi, tudo bom? Obrigado. A gente se vê no Rio de Janeiro. That's it. Pronto. E é isso. E aí, se for, sei lá, um americano, thank you, não sei o que lá. Se for um espanhol, muitas gracias, e acabou. Que legal, Isa, que legal. Então, assim, o espanhol e o inglês você nem usa no dia a dia, né, praticamente, Isa? Não, eu nem uso. Assim, no máximo um cliente ou outro que fala: Ai, mas o meu hotel é longe do Rio, você me busca? Hum. Nada que eu não possa, que ele não ouça isso, mas nada que eu não possa ir lá no chat GPT, no Google Tradutor,
e traduzir, né? E pronto. O único problema realmente foi a questão da entrevista, que ele quis falar em inglês com você, né? Mas porque no dia a dia você fala em português, certo, Isa? Sim, converso com ele em português. Perfeito. E vocês se comunicam tudo ali pelo Upwork mesmo, Isa? Pelo Upwork, mas agora, como eu tenho acesso aos e-mails dele e tal, às vezes a gente precisa mandar um print ou outro ali, eu tenho o WhatsApp dele, mas geralmente é pelo Upwork que a gente se comunica. Que legal, Mas que é bem legal. tranquilo. E aí conseguiu ser paga, recebeu já o primeiro salário, tudo bonitinho. Ai, a gata recebe dólares agora. Eu amei, eu me senti muito chique. Já foi gastar, já converteu, Isa? Já viu o salário multiplicando? Ainda não. Ainda não, calma. Por quê? Porque a minha professora do método POI, ela me disse para eu guardar um pouquinho dos dólares ali, caso eu precise comprar mais connects. Perfeito, very good. Tá Tá vendo? aprendendo, né? Tá aprendendo. Mas olha Anotei, só, anotei tudo. isso é engraçado, isso é legal de falar pro pessoal, porque às vezes o pessoal acha que tem que comprar muitos connects para conquistar a primeira vaga. Você só fez uma compra de connects, né, Isa? Sim, eu fiz uma compra só. E você nem chegou a gastar todos eles, eu acho ainda, né? Não, acho que ainda tem, tipo assim, uns 60, 50 conectos lá. Eu Olha, fui para o muito de boa. pessoal entender, a primeira compra de connects, a gente compra ele 100 connects e você ganha 50 connects. Então, imagina, a Isa, e para você fazer essa compra, você gasta mais ou menos R$ 80. Então, a Isa fez essa compra, conseguiu já um trabalho que eu acredito que já deve ter cobrido esse investimento, né, Sim. o salário que você ganhou, e já cobriu esse investimento dela, e ainda ela tem mais connects para aplicar para mais vagas, conseguir Uhum. mais trabalhos, e então percebam que o investimento que precisa fazer é muito pequeno perto do retorno que você tem, né, Isa? Uhum. Fora que teve algumas vagas que eu apliquei e como não houve resposta, eles me devolveram esses connects. Então Perfeito. não são todos os que a gente gasta, que a gente realmente gastou, né? Às vezes eles devolvem pra gente. Então foi muito de boa, muito tranquilo. Que bom, Isa, que bom. Isa, se você pudesse dar uma dica para o pessoal, se pudesse, agora que você passou por esse processo, qual parte que você achou mais desafiadora? Como que foi? Tipo assim, o que você mais estava com medo? Era a entrevista? Ou tinha alguma outra parte, alguma outra etapa? O primeiro dia que você começou a trabalhar? O que que mais te deixou nervosa? Eu acho, vai parecer muito clichê isso, mas eu acho que o que mais segura a gente somos nós mesmos. Então eu tinha muito medo de a Bruna, sei lá, mandava lá no grupo uma vaga. Aí eu fazia, mas será que eu consigo? Mas eu não sou boa o suficiente para isso. Essa que eu consegui é de turismo do Rio de Janeiro. Eu nunca fui pro Rio de Janeiro. A galera manda, ai, o Cristo, aí eu, ai, o Cristo é lindo, né? Nunca vi, gente, nunca fui. Então eu ficava segurando assim, nossa, será que. Ah, esse eu não vou, não. A Bruna falou que eu consigo, mas acho que eu não consigo, não. Então, assim, cada vez que a gente aplicava e fica aquele negocinho assim, meu Deus, será que. E se eles falarem que sim, o que eu faço? E aí, Então, falaram que sim. E aí, Isa, falaram que como sim. foi? E aí, a entrevista foi um dos meus maiores, assim, meu Deus, porque, querendo ou não, tipo, qualquer entrevista, eu acho, de qualquer trabalho normal, você vai ficar nervoso. Mas você Então, sabe dizer, Isa, quanto tempo durou a entrevista? nossa, 15 minutos. Eu falo muito isso, Isa. A entrevista é muito rápida. Eu já tive Uhum. alunos que durou uma entrevista 5 minutos, Isa. Olha, E assim, é uma parte que o pessoal mais tem medo, mas é, cara, é a parte assim, o cara só quer ver se. Deixa eu ver se você é real. isso, Deixa eu ver é tua isso, cara. Pronto, vi tua cara. é Tá isso. ótimo. Vamos E começar a só trabalhar. durou 15 minutos porque ele já quis me mostrar uma coisa. Ele compartilhou a tela dele e já falou: olha, é assim que faz, tá? Caraca, então na primeira, ele fez a entrevista e já te mostrou o trabalho. Foi. Ele já fez, é isso, você consegue? Eu falei, consigo. Manda bala, manda o contrato, meu filho. É Manda o isso, onde contrato. eu assino? Ele falou, você consegue? Aí eu. Mas, mas foi muito rápido, muito rápido. Que legal, Isa, que bom. Isa, mas isso é uma coisa muito legal de falar para o pessoal. Eu vejo muitas pessoas realmente não se achando capazes, Uhum, falando que, vendo que trabalhar para o exterior ou ganhar em dólar é algo muito grande, é algo é. muito impossível, e aí por isso acabam se sabotando e não aplicando, acabam se Uhum. sabotando e não indo atrás, né? Mas quase que eu não aplico para essa que eu consegui por causa do espanhol, porque eu falei, não, meu espanhol não é fluente, eu não vou, nossa, não consigo. Mas aí, a hora que ele pediu, eu falei, desenrolei, desenrolei, foi. E aí, eu falei, nossa, arrasou. Então, tipo, é uma coisa que eu me segurava. Eu falei, não, eu, Isabela, não sou capaz. Mas a hora que cheguei lá, eu falei, brasileira, pô, a gente dá um jeitinho, vamos lá. E eu acho que isso é o principal, sabe, Isa? Perceber que você não precisa ter, ser. E muitas vezes na vaga, às vezes tem vagas que pedem assim, precisa ter formação em tal coisa, precisa ter Uhum, tal coisa.
O segredo é, você se sente capaz, você se sente capaz de desenrolar, então se você sente, vai lá e aplica, meu filho, porque depois você dá um jeito. É a mesma coisa, Isa, você, por mais que você estava com medo, não se sentiu capaz, a gente sabe que você é capaz, é só usar um chat GPT, é só... Então, o importante é mostrar que você está ali disposta a realizar aquilo, né? Sim. Fiquei muito feliz, Isa, muito feliz. Isa, para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está, talvez ainda que não começou, que queira começar, em relação ao método POI, como é que foi? Se te ajudou, se não ajudou, como que foi a sua experiência? Enfim, se você puder deixar um recado para quem ainda não iniciou nesse caminho, nessa trajetória. Legal. Eu diria primeiro de tudo, presta atenção nas aulas. Vai que funciona. Primeiro de tudo, você não é aluno, seja, porque funciona, de verdade, funciona. Provas, funciona. E assim, depois que você. Beleza, você deu o primeiro passo, a partir daí é mais você se esforçar para fazer acontecer. Acredita que você consegue, porque ajuda você tem, você não tá ali sozinho. Você tem a internet toda a seu favor. Ai, gente, eu não sei escrever uma carta. Pede pro chat GPT. Ai, não sei o que isso significa. Usa o Google Tradutor. Ai, não sei se a vaga. Manda mensagem pra Bruniel. Perfeito. Gente, tá tudo ali. Sobre as aulas, vai assistindo, pausa, já vai fazendo. E confia em você. Confia em você. Ai, mas eu tenho medo. Mas vai com medo mesmo que vai dar certo. Confia, confia. É acreditar no seu potencial. Mesmo que você não saiba que você tem, ele tá aí. Perfeito, Isa. Acho que ficou muito claro e eu sou muito desse time também. Às vezes a gente se acha muito inferior do que aquilo que a gente é capaz de entregar, porque é aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Uhum. Isa, você poderia compartilhar com o pessoal talvez alguma coisa, alguma aula, algum insight que você mais gostou ali do Método POI? O que mais chamou a atenção para você? Algum diferencial? O que você acha que mais te ajudou? Uma aula em específico que me chamou bastante atenção, que tirou muitas dúvidas, foi a aula que ela fala sobre os connects, porque é uma coisa que a gente fica pensando, mas tem que pagar? É isso mesmo? Mas, Bruni, tem que fazer investimento? Mas será que eu vou receber isso de volta? E a gente fica assim com muitas perguntas, porque tem tanto golpe no mundo, e a gente fica, não é possível que eu vou gastar ali o quê? Menos de R$ 100 e vou arrumar emprego? Não, não vou. Então, assim, todas as aulas, no geral, ela tira muitas dúvidas, porque ela vai por pedacinho por pedacinho. Cada botão que existe dentro daquela plataforma, ela fala sobre o botão. E aí eu fico, não, mas e esse? Aí você desce um pouquinho ali do lado, já tem uma aula sobre isso. Eu falo, então tá bom, então pera. E sobre a aula dos Connects é o que eu tava mais assim, porque parece muito legal. Você faz seu perfil, você aplica e pronto, você arruma emprego. Não é possível. Aí eu falei, tem que pagar? Sabe assim, você fica com o pé atrás, assim. E quando você explicou sobre na aula, eu falei, isso só? E você ganha mais ainda? E se não faz, você devolve? Mas, vou fazer. Então, Perfeito. perfeito, porque eu acho que uma coisa que estava, além da insegurança, uma coisa que segura a gente é a questão de ter que gastar dinheiro. Então, eu já tava, tem que pagar. Esquece. Mas aí você dá uma explicação tão detalhada que a gente fica assim, nossa, eu só estou investindo um dinheiro que no primeiro salário vai voltar para mim. O que realmente já voltou, assim, eu comecei na metade de fevereiro, se eu não me engano, eu não trabalhei nem um mês, eu ganhei $27. Caraca, Isa. Que já é o quê? Dependendo do dia, dá uns R$ 150. Exato. Que é mais do que eu investi no valor, então, dos conectos. Então, assim, é uma coisa que super vale a pena. Imagina, gente, a Isa ganhou em metade de fevereiro US$ 27. Que, no caso, ela gastou para investir nos Connects US$ 15. Então, assim, Uhum. gente, ela não gastou todos os Connects ainda que ela comprou, ela já teve o retorno desse investimento, e aí agora ela pode ir aplicar para mais trabalhos, para conseguir mais trabalhos, para esse investimento ainda ficar menor ainda e vir uma bola de neve, né? É isso aí. E se fosse um trabalho short term também, eu ia ter pelo menos ali, já trabalhei, aí dá uma alimentada no meu perfil, eu ainda tenho Connect, já tive retorno, o dinheirinho ainda tá aí, então assim, Lindo. lindo, só maravilhas. Eu tava trabalhando 2 horas por dia para Ah, ele, e graças a Deus tá tendo muita demanda, assim, então, às vezes era, sei lá, eu já tinha feito as minhas 2 horas, mesmo que espaçadas no dia, às vezes meu celular apitava que eu coloquei o e-mail dele no meu celular, e tinha lá mais uma reserva, mais um booking. Eu falei, e agora? Agora eu já trabalhei.
Eu não vou fazer de graça, eu não vou fazer de graça. Aí eu mandava mensagem para ele, falava, olha, entrou mais um booking, né, se o senhor quiser. Aí ele mandava assim, pode pôr, liga o reloginho e faz. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. E aí começou a acontecer com uma certa frequência, assim. Então, por exemplo, semana passada eu tinha 10 horas semanais, 2 por dia, né? Eu acabei fazendo 14. E aí, nesse esquema de, posso? Vou fazer, hein? E ele, não, pode ir, vai ligando. Então, de 10 eu fiz 14 horas semanais. E aí, ontem ele fez assim, ontem? Que dia que é hoje? Quinta, ontem. Ele fez, Isa, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar 3 horas por dia. Você faz 3 horas por dia, o valor continua o mesmo, tá? Que são $3 por hora. Mas a gente vai vendo isso aí. Tá dando tudo certo, talvez a gente aumente. Então agora você faz 3 horas por dia, tudo bem? Você consegue? Dentro? E, então, assim, de $27, metade do mês, com certeza, no mínimo o dobro, agora em março. Que legal, Isa. Gente, ó, para vocês imaginem, né? A Isa tem um horário super flexível, ela pode fazer o horário que ela quer, e ela tá ganhando R$16,50, R$17 por hora. E assim, para trabalhar de casa com um trabalho super, hiper, mega simples. E o segredo desses trabalhos é exatamente isso. Ó. Então, percebam que ela começou com poucas horas, ele já aumentou as horas. Daqui a pouco, a Isa fica tão craque no sistema dele que ela vira e pede um aumento e ele não vai negar um aumento para ele. Porque para ele é muito mais fácil ele aumentar $2, $4 para ela do que ir lá e contratar uma pessoa do zero. Então, o segredo é exatamente esse, ir construindo a confiança e já teve um aumento de hora, daqui a pouco tem um aumento do valor da hora, e aos pouquinhos você vai subindo. Que legal, Isa, fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigada, Isa, muito obrigada por essa nossa conversa. Quero lembrar o pessoal de que logo mais estaremos com uma nova turma do Método POI aberto, então o link vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, para quem quiser saber mais detalhes, entrar no nosso evento da grande virada. E é isso. E a Isa, gente, é legal destacar isso, que ela entrou na turma de novembro e a Isa conseguiu o trabalho agora em fevereiro, Isa? Foi, fevereiro. Fevereiro. Então, percebam que pouquíssimo tempo ela já teve um grande retorno, né? É isso. Isa, muito obrigada pela nossa conversa, pelo nosso papo. Imagina!